espero que vocês estejam todos bem, saúde, né? Com a consciência tranquila, em paz com Deus. Estamos aqui para iniciar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou já fazendo a página para que a gente não se atrase tanto. Gosto muito de estar aqui, sabe? É muito bom falar com Deus, é muito bom estar próximo a Ele, sentir a presença dEle conosco, né? É delicioso, muito bom. Tá calor, né? Muito calor. E eu boto essas roupinhas assim, que eu sinto calor excessivo sempre. E normalmente eu me sinto mal no verão, sabe? Eu tenho que andar assim bem à vontade, para não dar vexame, né? Vamos lá. É o Livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 87. Está dando um reflexo do meu óculos, né? Está dando um reflexo enorme. Vamos lá, lição 87, iniciando. E o que de mim, diante de mim... Não, desculpa. Vamos começar de novo. Do Livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confiando a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam o insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral de verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas no plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os discípulos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis habilitadas a ensinar aos outros. Se eles
que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Bem clara essa página, né? O Evangelho nos diz que nós podemos passar os ensinamentos do Cristo, até porque é uma bênção você conhecer os ensinamentos do Cristo e passar através da sua prática, né? Do seu contato, das suas palavras, dos seus atos para com outra pessoa. Mas nem todas as pessoas entendem o Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras do Cristo, esclarecidas, né? De amplo esclarecimento para todos nós entendermos o que ele queria dizer naquela época. Tem gente que não entende e aí leva para outro lado. E a gente tem que ter cuidado quando passa a palavra do Cristo, não fazer tanto comentário como eu faço, que às vezes eu faço uns comentários porque eu não consigo ainda controlar o meu desejo de passar assim a forma que eu entendo, né? Mas não é legal a gente passar assim as coisas que não tem muito conhecimento, porque cada um entende de uma forma, né? Cada um entende de uma forma e cada um aceita do jeito que quer ou precisa aceitar, né? Ou é necessário. Bom, vamos ao nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelos Espíritos, sim, tirado da própria Bíblia, dos acontecimentos bíblicos, e esclarecido, e mais esclarecido de forma que a gente possa entender o que Jesus queria dizer naquela época. E aqui vem uma mensagem do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, falando sobre os trabalhadores da última hora. E vem uma orientação aqui do Instruções dos Espíritos, né? No item 2, que fala assim. O nome desse item é o mesmo nome do capítulo. Os últimos serão os primeiros. Que quer dizer, os trabalhadores da última hora, né? Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas... O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, a gente pode se atrasar por qualquer trabalho, mas não é por preguiça ou má vontade. Às vezes, um imprevisto qualquer, né, uma doença, isso é válido. Mas a gente dizer, hoje eu não estou afim, né, de fazer, eu sei que isso aqui é até uma cobrança para todos nós, né, mas principalmente para mim, que estou fazendo o estudo aqui para todos nós, porque eu tenho me atrasado um pouco com as postagens, né, que eu faço aí, porque por causa mesmo do cansaço físico, né? E aí eu vou deixando passar, mas não posso parar, vamos continuar. Tem ele direito ao salário? Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamava para o trabalho, o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado um trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável,
quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não o estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, aquele que vai com má vontade, né? Vai mais por conta do dinheiro, não gosta do trabalho, é o preguiçoso. Então, está dizendo que ele não merecia o salário dele, né? Ele não fez por vontade própria. Ele receberia, no caso, o salário da preguiça, né? Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Então, o que será desse, né? Que cometeu vários crimes, mas não quis trabalhar porque tinha os crimes para cometer, né? Tem mais satisfação em cometer coisas erradas. Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esquecendo o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para uma vinha, para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregarei bem a hora que nos resta, e não esqueçais. Empregai bem a hora que nos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para nós a eternidade. Palavra de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E aqui embaixo tem mais alguma coisa que vai até a outra folha, continuação. Esse início foi pelo Constantino, nosso irmão Constantino, lá de Bordeaux. Agora segue outro pedacinho. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos,
E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através de séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento de Moisés, que receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, que chegaram antes, né? Porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salários proporcionados ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se percebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira hora e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E não mais reclamam, né? Eles gostam de trabalhar. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, e revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine, Paris, 1863. Então, aqui está falando sobre os trabalhadores da última hora. Isso quer dizer o quê? Há sempre tempo de recomeçar. Nós somos trabalhadores da última hora porque estamos estudando agora. Mas o que diz Jesus, o importante não é você ser um trabalhador da primeira hora, da segunda, da terceira ou da última hora.
Isso aí não é o problema. O problema maior é quando você vai por obrigação, por sentir aquele peso da responsabilidade que muita gente sente, né, porque acha ruim fazer aquele tipo de trabalho, não gosta de fazer, prefere a bagunça, né, a distração, a diversão, esquece dos trabalhos. Então nós devemos ter sempre boa vontade ao falar de Jesus, ao falar daqueles que chegaram bem antes de nós aqui no planeta, preparando tudo que nós temos até hoje, né? Muitas coisas mais organizadas, ainda existe a desorganização, mas por quê? Porque o ser humano ainda é muito imperfeito. O ser humano ainda não entendeu que nós viemos aqui reencarnando no planeta Terra para auxiliar o planeta a evoluir. Como vai evoluir um planeta onde os seus habitantes não querem evoluir? Que a maioria não quer evoluir. É quando você diz, você precisa ler o Evangelho, ou você precisa seguir alguma coisa do Evangelho. Nem que seja um pedacinho assim do que o Evangelho diz, você seguir é muito importante. Já é um começo da sua transformação. Todos nós precisamos nos transformar, porque todos nós temos oportunidades para renovação. Os trabalhos que a gente tem, que a gente lida no dia a dia, o cuidar da casa, o cuidar da família, o cuidar de auxiliar um vizinho que está precisando, o cuidar de estar orando no momento que vai pedir para fazer alguma coisa, pedir a Deus que Ele te dê força, te dê coragem para você realizar aquela tarefa. E quando você terminar, também agradecer a Deus através da prece. Sempre agradecendo, porque se nós conseguirmos fazer alguma coisa, nós temos muitos méritos por nós mesmos, né? Pela nossa boa vontade, pela nossa perseverança e determinação. Mas Deus está conosco, nos permitindo seguir, criando, aprendendo e realizando tudo que o Evangelho nos diz. Nós vamos chegar num lugar onde nós vamos nos orgulhar de nós mesmos, nós vamos nos admirar de ver quem somos, como estamos e como mudamos, né? Então é preciso que a gente mude, mas essa mudança só vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é ninguém que vai mudar a gente. Ninguém vai chegar aqui, eu vou fazer fulano mudar, eu vou fazer uma prece e ela vai se transformar. Não, ninguém vai fazer isso. A Maristela só vai se transformar se ela tiver determinação nessa transformação. Determinação de ser diferente. Não diferente de todo mundo, mas diferente dela mesma, do que ela é agora. Precisa ser uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais crente, acreditando nela mesma, não só com pensar que tudo que eu vou fazer, Deus tem que me ajudar. Não, Deus não tem que ajudar. Você tem que iniciar o seu trabalho e você terá a ajuda do plano maior. A ajuda vem quando você demonstra que você quer realizar. Depende muito, muito, muito mais de nós do que qualquer situação ou por qualquer pessoa que esteja próxima a nós. Nós queremos, então, quando a gente determina querer e determina que vai acontecer, a gente consegue chegar lá. Por isso, a gente tem que pensar que a gente precisa se reformar, a gente precisa acompanhar a evolução do planeta e vice-versa, porque somos nós que vamos dar andamento nessa evolução. Precisamos pensar nisso, né? Estudando, aprendendo o que o Evangelho nos diz. Tem muita coisa que a gente sabe que não podemos dizer que é verdadeira, porque nós não estávamos lá no momento, ou não lembramos esse momento. Então a gente precisa analisar o que pode ser verdade ou não, o que pode ser certo ou não. Seguir o caminho do Cristo, o que é? Cristo era amoroso, era caridoso, era solidário, sabia perdoar, era compreensivo e abnegado.
ao trabalho dele, à função dele aqui na terra. Nós precisamos ser isso. Abnegados no nosso trabalho, confiando em Deus, Pai Todo-Poderoso, e mostrar para Deus que nós somos filhos obedientes. Estamos aqui seguindo o que Ele nos determinou quando viemos para cá. Que a paz do Cristo, que o amor de Deus, nosso Senhor, a misericórdia divina abrace a cada um de vocês. Traga saúde para todos, paz principalmente, equilíbrio, determinação e boa vontade para seguir em frente no caminho do Cristo. Beijo no seu coração, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like para que o vídeo possa correr, levando a mensagem a outras pessoas, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, aproveite o momento, se inscreva e auxilie o canal para que ele possa crescer e eu conseguir levar a mensagem do amor de Cristo a todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.